Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje daremos continuidade ao nosso bloco referente ao fim do mundo. Nós vimos no bloco anterior que o fim do mundo e a segunda volta de Cristo serão eventos concomitantes, eventos que acontecerão juntamente, ao mesmo tempo, inseparavelmente. E serão instantâneos. Jesus nos diz que o fim virá como ladrão à noite. Quando menos se esperar, ali estará o fim. Então, não nos cabe especular quanto a esse dia do fim. Todavia, ao mesmo tempo, Jesus diz aos apóstolos várias coisas que irão acontecer antes do fim. Ele nos mostra, primeiramente, uma agitação política muito grande. Guerras e rumores de guerras, guerras reais, fome, peste, doença, todos os horrores da guerra. E ele também nos mostra que, a par dessas guerras, haverão também manifestações da natureza, catástrofes naturais, terremotos, vulcões, tsunamis, catástrofes naturais que acompanharão esse tempo de guerra. Mas diz ele que ainda não será o fim. A organização política do mundo, a essa época, vai estar estabelecida de tal forma que haverá um governo mundial e uma religião única, que é a religião ecumênica, finalmente implantada. E esse governo único, essa religião única, perseguirão duramente os cristãos que se mantiverem fiéis à palavra de Deus. Esses cristãos serão odiados pelo mundo, serão odiados até pela sua própria família, serão entregues pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. E daí, Jesus consola os discípulos. Vocês vão ser entregues para dar o testemunho de Cristo. Muitos irão morrer, muitos serão torturados, muitos serão presos. Mas Jesus, curiosamente, diz: não se perderá um fio de cabelo da sua cabeça. Todavia, ele diz que alguns morrerão, alguns ficarão na cadeia. Nós vemos por aí que as promessas de Cristo são para o mundo do porvir. São para o mundo do porvir. O que aguarda o cristão após a morte é indescritível. A Bíblia nos diz que olhos não viram, em coração humano jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles a quem ama. Isso é o que aguarda o cristão depois da vida. Então, quando Cristo promete salvar a pessoa, ele não está se preocupando com o tipo de morte, com o tipo de vida que essa pessoa vai viver, mas com a vida que essa pessoa terá depois. As almas dos cristãos serão recebidas no céu, serão recebidas por Cristo. Elas serão purificadas de todo o pecado, elas serão santificadas por Deus, porque só Deus pode santificar. O homem não pode santificar a si mesmo. Então, essa é a promessa de Cristo, e isso é o que ele diz com relação ao final dos tempos. Agora, nós falamos também sobre especulações. Essas especulações bíblicas sobre o que não está escrito existem desde os tempos apostólicos. Nós dissemos que haviam várias seitas heréticas, vários mestres já nesse tempo dos apóstolos, que diziam, alguns, que Jesus era um homem, que Jesus era somente Deus, que inventavam milhões de coisas, que o fim dos tempos estava próximo. Muitos dos cristãos esperavam o final dos tempos imediato. Haviam parado de trabalhar, haviam vendido suas propriedades, não trabalhavam mais. O que enfureceu o apóstolo Paulo.
Paulo disse com relação a essas pessoas: aquele que não trabalha, não coma. Então, Jesus diz também: vigiai e orai. Então, todas essas coisas nos conduzem, como cristãos, a uma vida organizada, a uma vida digna, uma vida de oração, de vigília, de expectativa, mas sem nos deixarmos levar por fantasias. Porque o que não está na Escritura é fantasia, é mera imaginação dos homens. Vejamos o que nos diz Moisés. Livro do Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que Moisés está dizendo aqui? Ele tinha acabado de dar ao povo os 10 mandamentos, a lei de Deus. O que ele está dizendo? Cumpram a lei, sigam os mandamentos que lhe foram dados, não fique procurando chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo, não procurem coisas que não existem na Escritura. Está aqui a lei. Siga e ensina ao teu filho. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando falando aos Tessalonicenses, ele deixa muito claro que o cristão deve viver uma vida digna, deve orar, deve estudar a Escritura, deve adquirir o conhecimento, deve fazer todas essas coisas sem a expectativa do fim. Por quê? Vejam o que Jesus diz no Evangelho de Mateus. Quando os apóstolos perguntaram: quando será o fim? Eles receberam de Jesus uma dura reprimenda. E olha o que ele diz. Aliás, ouçam, desculpe. Mateus, capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus aqui está sendo bastante modesto. Ele, como filho, assumiu a forma de servo. E como servo, ele se recusa a perscrutar os arcanos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é Deus. Ele, de fato, saberia. Mas o que ele não quer é o seguinte: não cabe revelar isso aos homens. O cristão que viva a vida dele como se o fim do mundo fosse amanhã, fosse depois ou fosse daqui a 1 milhão de anos. Não faz diferença. O apóstolo Paulo também deixa bastante claro que não se deve fazer previsões com relação ao final do tempo, muito menos com relação à segunda vinda de Cristo. Veja o que ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem como ladrão de noite, a hora que ninguém espera. Se o dono de casa soubesse a hora que o ladrão vinha, ele estava lá esperando o ladrão com um porrete e acabava com a vida dele, mas ele nunca sabe. Assim é o dia do Senhor. Ele vem como um ladrão da noite. Ninguém conhece aquele dia, nem os anjos, nem os homens, nem os apóstolos, ninguém. Absolutamente ninguém. Mas Jesus ensina que os crentes devem estar atentos aos sinais que precedem a tribulação. Biblicamente, existem alguns sinais. Como nós dissemos no primeiro bloco, existem algumas profecias que ainda não foram cumpridas. Essas profecias são então atribuídas aos últimos tempos.
A primeira delas é a seguinte: estamos falando dos sinais que precedem o final dos tempos, a segunda volta de Cristo e o fim do mundo. São eventos concomitantes que não podem ser separados, porque a Bíblia não dá suporte para que se separe a segunda vinda do final do mundo. Então, o primeiro sinal, retirado das profecias bíblicas ainda não cumpridas, é a conversão de Israel. A conversão dos judeus, falando português claro. Essa conversão dos judeus não é uma conversão a Moisés e nem ao Velho Testamento. A conversão dos judeus se refere à conversão a Cristo. Conversão a Cristo. O Velho Testamento, tanto quanto o Novo, falam de uma conversão nacional dos judeus. Agora, isso não pode ser tomado, essas profecias, não pode ser tomado com um âmbito geral. Mesmo quando nós estudamos hoje os profetas do Velho Testamento, nós vemos sempre que o povo, em geral, é castigado duramente. E no final do livro, um pequeno remanescente que resta é salvo por Deus. Então essa salvação, essa conversão dos judeus diz respeito exatamente a um remanescente. E um remanescente pequeno. Vejamos o que Deus diz ao profeta Elias. Elias era perseguido pelo rei Acabe, pela cruel rainha Jezabel, que havia matado todos os profetas do Senhor e procuravam Elias para matá-lo. Então Elias se queixa ao Senhor: eu fiquei sozinho. E Deus diz a ele: você não está sozinho. Que diz a ele então? Que diz Deus ao profeta Elias? Livro de Romanos, capítulo 11, verso 15. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. O que é esse remanescente que foi prometido ao profeta Elias? Elias estava lá desesperado. Israel tinha naquele tempo 7 milhões de habitantes. O mundo todo, provavelmente, perto de 150, 200 milhões de habitantes, ou mais, pouco menos. E Deus consola Elias, então, dizendo a ele que existe esse remanescente. Vejamos, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 18. Deus está falando com o profeta Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. 7.000. 7.000. Pequenino é o rebanho, estreita é a porta, tortuoso é o caminho que leva à salvação. Mas o remanescente existe. E muitas pessoas serão salvas. Outra especulação constante é a respeito do número de pessoas que serão salvas. Muita gente diz que tem que ser salvo mais gente do que condenado, porque Deus não vai perder para o demônio. Então Deus está jogando um jogo de videogame espacial com o demônio? Não é assim. Deus é aquele que está nos céus e faz tudo o que quer. Satanás é um funcionário. Eu já falei aqui, se você olhar de pertinho em Satanás, você vai ver aqui um crachazinho. Funcionário. Ele só faz o que Deus manda ele fazer. Eu vou além, tem gente até que admite que ele só faça o que Deus permite. Mas não é bem assim. Porque a permissão de Deus provém da determinação. Então, essa previsão é uma coisa determinada na eternidade que Deus ordenou que existisse. Isso é a providência divina. A execução no tempo das coisas que Deus determinou que acontecessem.
E esse é mais um motivo muito sério para que nós fujamos dessas fantasias. Então, as profecias bíblicas que restaram ser cumpridas, que deverão ser cumpridas no fim do mundo, são as seguintes. A primeira, a conversão de Israel. Não quer dizer que eles vão se estabelecer como um país, vão ter soberania, supremacia sobre todas as outras nações, que eles vão ganhar a terra dele de volta. As promessas de Jesus, as promessas de Deus são espirituais, não são para essa terra. Essa conversão dos judeus significa pura e simplesmente conversão a Cristo do remanescente do povo judeu que Deus decidiu salvar. A segunda coisa, ela provém da grande comissão. O evangelho será pregado em todo o mundo. Isso também, da mesma forma que a conversão dos judeus, não se refere à pregação real do evangelho a toda a terra. Se Deus depender da pregação do evangelho a todas as pessoas da terra para que Jesus volte, isso não vai acontecer nunca. Porque nós já vimos que um feto é um ser vivo, uma criança é um ser vivo, um incapaz é um ser vivo, um idoso que não tem mais conhecimento é um ser vivo. Nós não podemos pregar o evangelho para um feto, para uma criança, para um incapaz. Então, é um mito esse fato de que o evangelho deverá ter sido pregado em todo o mundo antes que Jesus volte. Nada que dependa do homem cria uma dependência para Deus. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O apóstolo Paulo já considerava naquela época o evangelho pregado em todo o mundo. E esse evangelho, ele vai ser pregado em todo o mundo, entre aspas. Isso quer dizer o quê? Que serão chamadas pessoas de todas as raças, de todas as nações, de todas as denominações, de todos os sexos, de todas as idades, desde o feto que acabou de ser concebido, até aquela pessoa idosa que está fechando os olhos para morrer, ele pode ser chamado naquele momento. Então isso que é a abrangência da pregação, a abrangência do chamado do evangelho. Essa é a abrangência. Ele não distingue raça, não distingue denominação, não distingue nada. Se você frequenta uma denominação aonde você recebeu a afirmação de que só os membros daquela denominação serão salvos, você está dentro de uma seita. Cuidado. Porque o evangelho não é privativo de absolutamente ninguém. Vejamos o que diz o apóstolo aos Efésios. Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa é a pregação do evangelho. A família de Deus. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma raça, não é um sexo, não é uma idade. Naquele dia fatal da segunda volta de Cristo, muitos que serão chamados estarão no ventre da mãe. Muitos serão negros, outros brancos, outros japoneses, outros judeus. Muitos estarão muito velhinhos. Alguns estarão dentro de uma igreja, outros estarão numa cadeia. Isso é o que quer dizer todos. O chamado de Deus não é privativo de ninguém. Agora, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele já considerava naquela época o evangelho pregado a todas as nações. Vejamos o que ele diz.
Livro de Romanos, capítulo 1, verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Nós vemos por aqui, nós estamos no primeiro século da nossa era. E Paulo diz que em todo o mundo era proclamada a fé daqueles cristãos. Em todo o mundo. Então, o primeiro sinal do cumprimento das profecias restantes é a conversão dos judeus. O que não é uma conversão em massa nacional. É uma conversão do remanescente que serão chamados à salvação. Segundo sinal, a pregação do Evangelho. Nós vemos hoje que a pregação do Evangelho, que é feita através das igrejas do mundo inteiro, é uma pregação falha, é uma pregação humanista, é uma pregação desprovida da verdade do Evangelho, com raras exceções, e muito honrosas, diga-se de passagem. Mas então, essa pregação não é suficiente para salvar as pessoas, mas para que elas tenham um conhecimento. Da mesma forma que, com relação aos judeus, com relação aos cristãos nominais, um pequeno remanescente será chamado por Deus. Essa é a pregação do Evangelho. E tem mais uma terceira coisa. A grande tribulação. Nós já vimos, no primeiro bloco, algumas coisas dessa grande tribulação, que ela vai envolver grande agitação política, guerras, revoluções, fome, peste, todas as desgraças que acompanham a guerra, catástrofes naturais. Isso são referentes a previsões ainda não realizadas, que se cumprirão no final dos tempos. Na tribulação, os cristãos serão perseguidos, mais do que foram em Roma, mais do que foram na Baixa Escócia, mais do que foram em todos os tempos. O que Jesus nos diz? Evangelho de Mateus, capítulo 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Operando grandes sinais e prodígios. Deus irá dar a esses falsos profetas o ministério do engano. Satanás será libertado da sua prisão para enganar as nações, para provocar as guerras, para criar milagres. Essa é a grande tribulação. Está escrito novamente no capítulo 24 de Mateus, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Isso é inimaginável à nossa mente. Deus vai desmontar o universo nesse último dia, vai reduzir o universo a pó, o universo vai voltar a nada. Deus criou o mundo do nada. No final do mundo, o mundo vai voltar ao nada. Esse é o poder de Deus e nós não podemos discutir isso jamais. O que nos diz o Velho Testamento a respeito desse dia? Um dia terrível. Isaías, capítulo 13, verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Amós adverte os israelitas que desejavam o dia do Senhor. Amós, capítulo 5, verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor,
Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O apóstolo Pedro associa esse terror do fim do mundo com o elemento da surpresa. Ninguém vai estar, na verdade, esperando algo de tamanha magnitude. Vejamos o que diz o apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E por fim, a revelação do anticristo e do falso profeta. O anticristo será um poder político estabelecido provavelmente na ONU. E o anticristo e o falso profeta, um poder religioso, chefe da então vigente religião ecumênica. O apóstolo nos adverte, na segunda carta aos Tessalonicenses: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa advertência de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, é a advertência mais próxima de um sinal visível que nós podemos ver. Esse homem da iniquidade será o futuro chefe da religião ecumênica. Então, vocês querem saber do fim do mundo? Fiquem atentos. Quando for implantada a religião ecumênica e o seu chefe for finalmente estabelecido, aí estará o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que irá presidir o final dos tempos junto com o anticristo. Esse é o mais claro sinal dos sinais do mundo que nos é apresentado pela Escritura. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.